Olá, belezinha? Tudo bem? Se você caiu nesse vídeo é porque você, seu parceiro ou alguém muito próximo está tentando a residência brasileira por união estável, correto? Então, esse é o vídeo certo. Como eu já passei por esse processo, não encontrei materiais bem explicativos, claros, não encontrei no YouTube, no site da Polícia Federal, nada. Eu passei por alguns perrengues, cometemos alguns erros, então desenvolvi esse vídeo bem didático para vocês não passarem pelos mesmos erros que nós passamos, né? Eu e meu noivo, porque ele é búlgaro e como ele queria passar mais 6 meses no Brasil, nós demos entrada nesse documento. Então vamos lá, vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. O negócio tá bem chique, parecendo apresentação de mestrado. E aí, preparado? Papel e caneta na mão? Brincadeira, não precisa de papel e caneta, tá? Tá tudo muito bem explicado. Abaixo aqui no vídeo você vai clicar no link. Esse link vai te levar para essa página, documentação. Aqui abaixo tem todos os links de formulários que vocês precisam imprimir, preencher ou preencher digitalmente e as taxas que vocês precisam pagar. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Mas o mais importante é clicar aqui, obter autorização de residência. Ok? Clicou. Aí vai abrir essa página aqui. Deixa eu abrir o link. Opa! E aí nós vamos abrir, quando vocês clicarem lá, vai abrir esse link aqui. Aí nesse link também tá tudo explicado. O que é autorização de residência, quem pode utilizar o serviço, as etapas que são muito importantes. E aqui as etapas, né? Você vai clicar aqui em incluir GRU. E aí você vai preencher o formulário, fazer o pagamento, preencher esse formulário. Abaixo, a documentação em comum para todos os casos. Se vocês se basearem aqui nessa documentação comum para todos os casos, vai faltar documento. Então, não se preocupa com isso agora, porque depois eu vou passar todos os documentos certinhos. Os custos, a taxa de processamento, né? Ali a administração, 168,13 e para emitir a carteira de registro nacional migratório tá 204,77, né? E hoje pode ser que mude esse valor, mas hoje é dia 8 de agosto de 2023, então tá esse valor. E aí depois que vocês tiverem todos os documentos, as taxas pagas, vocês vão realizar o agendamento. E aí vocês vão comparecer lá na Polícia Federal, tá? Nós fomos na Polícia Federal aqui da Lapa, em São Paulo, mas eu sei que tem base em vários lugares, então quando vocês forem agendar, vai aparecer qual é a Polícia Federal mais perto para você, tá? Então não fica preocupado com isso. E aí, a pessoa que está fazendo o pedido da residência precisa comparecer presencialmente, tá? Não tem custo para agendar. Tempo de duração da etapa, 30 minutos lá na Polícia Federal, pode demorar um pouquinho mais. E receber a carteira de registro nacional migratório, a do meu noivo demorou mais ou menos 40 dias, né? Não foi tão demorado. E nós fizemos o pedido bem antes do visto de turista dele expirar. Aí tá, né? Vou voltar lá pros slides. Aqui nos slides, voltamos pro documento que nós precisamos prestar atenção. Por que esse documento? Porque esse documento ele tá certinho, explicadinho, e nós fomos a primeira vez na Polícia Federal baseado naquele primeiro lá documento. E faltou muita coisa na moça que nos atendeu. Ela deu check lá nos documentos que tínhamos, nos que faltavam e pediu pra gente retornar, né? Fazer um novo, pegar todos os documentos que faltavam, reagendar e voltar lá na Polícia Federal. E na segunda vez nós voltamos com todos os documentos certinho, deu super certo, tá? Então, dividir documentos originais, tá?
Então, eu dividi esse documento em dois para ficar bem facinho de ver. O primeiro é o requerimento preenchido no site da Polícia Federal, né? Você tem que imprimir quando você preenche lá o requerimento, na primeira etapa, você imprime ele, tá? Depois, a cópia de todas as páginas utilizadas do passaporte, certidão de nascimento, tá? Essa certidão de nascimento do estrangeiro precisa ser apostilada no país de origem dele e traduzida no Brasil. Nós cometemos um erro, gastamos dinheiro e não foi pouco, porque nós apostilamos no país do meu noivo e traduzimos para o português lá, tá? Mas quando chegou aqui na primeira vez da Polícia Federal, eles não aceitaram essa tradução juramentada, né? E aí nós tivemos que correr atrás, foi um pouco burocrático, porque não foi fácil achar um tradutor para o idioma dele, que é o búlgaro, mas deu certo. Nós pegamos o documento que foi apostilado lá na Bulgária e fizemos a tradução juramentada aqui no Brasil. E aí, para comprovar a união estável, né? Aqui o que nós apresentamos, né? Aqui tem outras formas, né? Atestado de união estável emitido por autoridade competente no país e comprovação de união estável emitida por juízo e não sendo possível a apresentação dos documentos acima mencionados, a união estável poderá ser comprovada pela apresentação de. Aí foi o que nós levamos lá na Polícia Federal. Certidão de documento similar emitido por autoridade de registro civil nacional ou equivalente estrangeiro. Nós fizemos a união estável no cartório, diferente lá do juiz do cartório. Não foi um juízo competente, tá? Foi feito no cartório. Essa que todo mundo faz, né? Não é um casamento, mas é que eu sou responsável por meu noivo e ele é responsável por mim. E, tá vendo aquele E? Também precisa levar declaração sobre as penas de lei de duas pessoas que atestem a existência da união estável, no mínimo um dos seguintes documentos, né? Então, essa declaração aí de duas testemunhas precisa reconhecer firma no cartório, tá? E esse formulário, se não tiver, não lembro, tá? Se não tiver lá naqueles links, depois vocês deixam aqui nos comentários que eu mando para vocês. E aí, né, nós tivemos essas duas testemunhas, a certidão de união estável feita no cartório e como nós não tínhamos aqui comprovante de dependência emitida por autoridade fiscal, certidão de casamento religioso, nós não tínhamos disposição testamentais que comprove o vínculo, nós fizemos essa apólice de seguros de vida, na qual consta um dos interessados como instituidor do seguro e o outro como beneficiário. E aí que tá, né? Porque nós não estávamos achando um seguro de vida barato, mas eu achei na Nubank. Gente, nós fizemos na Nubank, bem simplesinhos ali no aplicativo mesmo, e é R$ 5 por mês. E aí já sai ali a pólice, tudo certinho com o nome do beneficiário e tá valendo. A gente passou com esse seguro da Nubank. E também documento de identidade do chamante. O chamante sou eu, que estava chamando o meu noivo da Bulgária. Então, levamos a cópia, tá? Nesse caso foi a cópia. Não, mentira, mandei a original também. Mandei a original com uma cópia. Declaração conjunta dos cônjuges ou companheiros sobre a pena de lei a respeito da continuidade da efetiva convivência. Esses aqui, ó, certidão de... Deixa eu só lembrar, tá? Esse aqui é um desses formulários que vocês vão imprimir e preencher, tá? Não precisa reconhecer firmas esse. Só o das testemunhas, sim, precisa reconhecer firma.
Essa certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal ou Estadual, nós não levamos porque o meu noivo ele não residia no Brasil há mais de 6 meses. Nós levamos certidão de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pelo país onde residiu nos últimos 5 anos, né? E também tivemos que fazer o apostilamento lá no país dele e a tradução juramentada aqui no Brasil, tá? E esse antecedente criminal, quando você imprime, você tem que imprimir, cada país tem uma validade, então você tem que ficar de olho ali na validade, tá? Porque se vencer, não é aceito aqui no Brasil. Declaração de não ausência de antecedentes criminais no Brasil e no exterior é o formulário que vocês vão imprimir e preencher à mão, não precisa reconhecer firma. Declaração de endereço eletrônico e demais meios de contato é o formulário que vocês vão imprimir, preencher, assinar, não precisa reconhecer firma. O mesmo para a declaração de dependência econômica entre o chamante e o chamado, tá? E aí, os comprovantes de pagamento da taxa, só uma observação que pode acontecer com vocês também, na hora que eu fui pagar e imprimir ali o comprovante desapareceu, e aí eu entrei em contato com eles, eu pude levar o comprovante do meu banco, tá? Que eu fiz o pagamento. Então foi aceito. E aí apresentar o comprovante de endereço no nome do requerente ou esposa, né? Uma conta de água, luz, cartão de crédito. E aqui, países da língua portuguesa não pagam uma taxa de R$ 204,77. Então, se o seu caso é como o nosso, residência brasileira por união estável, segue esse papel que eu coloquei nos slides, que vai ser sucesso, vai dar tudo certinho. E se esse vídeo for útil para você, né? Se ele foi útil, coloca nos comentários. A gente precisa de um feedback, porque quando eu estava nesse processo, eu gostaria de ter encontrado um vídeo como esse que facilitasse o processo e que nós não precisássemos ir 2 vezes na Polícia Federal, porque eu não moro perto de São Paulo, então é uma viagem para a gente ir. Perdemos a viagem a primeira vez, mas ficou claro os documentos que nós precisávamos para a segunda vez e na segunda vez deu certinho. É isso aí. Se você gostou, também deixa sua joinha. Beijo. Tchau.